Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é o Pedro e hoje eu quero ensinar vocês como vocês podem programar usando o seu agente de IA, o Cursor, o OpenCode, o Cloud Code, etc. De uma maneira muito mais eficiente e muito mais inteligente e poupar até tokens, né? Pagar mais barato em tokens aí, usando as ferramentas corretas, tá? Para começar, vamos focar aqui no nosso na chave de ouro aqui da questão, tá? Que é o MCP Server. O que é o MCP Server, tá? Ele foi criado pela Anthropic, deve ter mais ou menos uns 8 meses, eu acho. Não lembro a data ao certo. E daí em diante, todas as empresas de modelos, ferramentas, etc., adotaram esse cara como padrão, tá? Para quem é de dev e entende o que é uma API, tá? O Model Context Protocol, ele pega suas APIs e ele injeta ela dentro da sua IA, tá? E aí, em vez de você ter que ir lá gerar token, etc., você gera um link, coloca no seu... minha câmera, cara, sempre faz isso, velho. Você vai gerar um link e vai colocar esse link dentro da sua IDE, do seu cursor, etc. E vai trabalhar com ele, tá? E aí, eu quero apresentar para vocês algumas questões que os modelos, os modelos, eles têm algumas questões que eles têm que ser resolvidos, tá? Alguns agentes já fazem isso, tá? Mas aí depende muito do que a gente está fazendo aqui. Primeiro, qual que é o problema de você programar com agente, tá? Você tem umas coisas chamadas Knowledge Cutoff. Ou seja, o modelo, ele é treinado até certa data, beleza? Então aqui a gente está em 2026, né? Então vamos supor que eu vou lançar, sei lá, se a gente olhar aqui no Google, aqui, ó, when was the cut-off knowledge, aqui, ó, ChatGPT, beleza? Vamos olhar aqui, ó. O ChatGPT, o conhecimento dele foi cortado em 2023, né? Isso aqui é um ano atrás, né? Então vamos supor que ele foi cortado em 2024, beleza? Olha só aqui, ó, GPT 4.5, que é bem recente, né? Outubro de 23. Beleza? Então, qual que é o problema? Tudo que você pedir pro GPT 4.5 ali, que já é um modelo antigo, estamos no 5.2 nesse momento, cara, ele vai estar atrasado. Concorda comigo? Então, ele está aqui em 2020, em 25 e nós estamos em 2026, tá? Então, o que aconteceu no mundo nesse tempo aqui, ó? Tem uma grande interrogação que o agente não sabe, tá? O agente não sabe ter sido esse meio tempo aqui. E aí entra esse carinha aqui, ó, MCP da Perplex, tá? Se vocês não sabem, a Perplex ela é uma busca na internet agêntica, tá? Então vocês podem vir aqui no site deles, tá? E fazer uma busca, tá? Me fala sobre o último jogo de tênis. Vamos ver aqui, ó. Ele vai começar a fazer vários crawlers, etc. E vai trazer recursos e vai trazer pra mim qual foi o último jogo de tênis que aconteceu hoje aqui, ó. Olha lá, ó. 26 de janeiro, Carlos Alcaraz ganhou do Corentin, no Mullet, tá? Então, o Carlos Alcaraz ganhou de 6-2, 6-4, 6-0. Beleza? Ou seja, a IA não sabe disso. Ela teve que ir 24 baixo de conhecimento aqui. Ela entrou em 24 sites, fez um resumo e me deu a resposta pronta, tá? Então, isso também, querendo ou não, te dá um pouco de exatidão nas respostas, tá? Então, colocar o MCP desses caras aqui, ó, é essencial para o seu agente ele ficar atualizado e, de certa maneira também, como ela condensa vários sites junto, você começa a ter uma pergunta com resposta nivelada, sabe? Isso ajuda muito. Agora a gente tem outro MCP aqui, que é o seguinte. Não sei se vocês repararam, quando você vira e fala assim, instala para mim tal dependência aí. Aí o bendito do modelo vai lá e pega uma dependência antiga, desatualizada, né? Ou ele começa a implementar toda a camada de API usando, cara, conhecimento antigo, tá? E aí entra o Context 7, tá? O que o Context 7 faz, tá? Vamos abrir o site para vocês aqui, tá? Vamos lá, aqui, ó. Ele é criado pelo time do Superbase, eu acho. Deixa eu ver aqui, ó. Do Upstash, tá? Upstash é um grande provedor aí de ferramentinhas para Vercel. O que eles fazem, tá? Eles basicamente pegam a biblioteca, a doc dela, e vai lá e treina esse MCP. Você pode usar de graça, tá? A Perplex você paga, isso aqui é de graça. Então, olha só. Agora tem skills também aqui dentro também, olha só, bem legal, né? Ou seja, toda vez que eu vou implementar algo, eu viro e falo assim, cara, vai no Context 7, pega a doc e arruma isso. Porque ele vai lá no MCP, o agente vai lá, pergunta ao Context 7 o que ele tem que fazer, e o Context 7 ele vai trazer para você já pronto com base na base de conhecimento, entendeu? Então isso aqui, ó, te dá um puta poder na mão junto com esse, tá? E aí,
vem a cereja do bolo, tá? Esse cara aqui, ele já foi mais importante, para falar a verdade. Hoje ele tá no mesmo patamar aqui, porque ele adiciona uma camada de pensamento no seu agente, né? Ah, mas Pedro, eu estou usando aqui o Sonnet, o Opus, sei lá o que, ele tem pensamento interno? Tem. Mas o Opus, ele tem um pensamento interno para resolver o que você pergunta para ele, não para resolver problemas, tá? Olha a diferença disso aqui. Porque, por exemplo, vamos supor que tem um bug, né? E como é que você resolve o bug, né? Pô, como resolver um bug, né? Cara, a primeira coisa que você vai fazer é tentar entender onde está o problema, né? Beleza? E para resolver o problema, você vai começar a quebrar isso aqui em micro ações, certo? Então você começa, você vira e faz essa pergunta, você vira e faz essa pergunta, essa pergunta, essa pergunta, essa pergunta aqui, essa pergunta aqui. Aí beleza. Então agora você vai chegando em conclusões, certo? O Sequential Thinking, ele adiciona um MCP, que o modelo faz uma pergunta para ele te devolve uma cadeia de pensamento, e o modelo ele vai começar a interagir em cada cadeia de pensamento. Ou seja, o modelo vai dar um loop em cada etapa do processo. Ou seja, você vai começar a resolver problemas como se fosse um humano. Um humano, em tese, uma pessoa sensitiva e pensativa, né? Ela vai olhar para um problema, vai tentar entender o contexto dele e vai tentar quebrar ele em etapas, né? O humano, ele tem, quando eu falo sensativo, é porque ele tem a sensibilidade de tentar entender o que está acontecendo, sabe? O modelo, ele vai por força bruta. Ele vai chutando, não é chutando, né? Mas ele vai tentando soluções até achar algo que faz sentido. Quando você adiciona uma cadeia de pensamento mais elaborada, mais arrojada, fica um pouco mais próximo do problema. Ou seja, você economiza tokens, tá? Então todos esses caras aqui, eles resolvem o problema, tá? Agora, como é que eu adiciono esses caras no meu projeto? Beleza, aí já é outra etapa, tá? Primeiro, tá? A Perplexity, ela tem o MCP dela pronto. É só vir aqui em Docs, tá? Você tem o único install aqui, vai ter, cara, instala um cursor, instala um VS Code, você vai clicar aqui e vai abrir o cursor, você vai clicar em Open, adicionar e tá funcionando. É simples assim. Ah, mas eu quero usar o Codex, quero usar sei lá o que. Cara, tá aqui, ó. Olha só. Vai ter um arquivo JSON lá chamado MCP Providers, MCP Servers, né? Você vai copiar e colar e tá tudo certo. É isso que ela faz, tá? E aqui tem os métodos que tem lá dentro. Eu não falei que era uma API? Então, você tem o Search, o Ask, o Research e o Reason, tá? Esse aqui pensa, esse aqui é o mais caro, tá? E aí, cara, esse cara aqui, ó, é delicinha para resolver problemas de fato, tá? Porque, vamos supor que você tá lá e você não tem conhecimento sobre algo. Você tá codando, né? Aí você vira e fala assim, pô, quero que você resolva tal ferramenta usando tal algoritmo. Aí o modelo te pergunta, mas você quer usar esse ou esse algoritmo? Aí você vira e fala assim, pô, eu não sei qual que é o melhor de mercado hoje. Qual que é a melhor solução de mercado hoje. Você vira e fala assim, cara, vai na Perplex e pergunta pra mim qual que é o estado da arte pra resolver o caixeiro viajante, sabe? E aí ele vai procurar e vai resolver, entendeu? E vai te dar a resposta pronta, aí o modelo com a decisão tomada pela Perplex, ele vai seguir em frente e vai começar a trabalhar, entendeu? Então isso adiciona conhecimento ao modelo, tá? E conhecimento depois do cutoff de knowledge. Então, assim, depois da corte de conhecimento, ele vai ficar mais forte ainda, entendeu? Então vamos seguir com esse, tá? O Context 7, mesma coisa, você vai criar uma conta de graça ali. Mesma coisa não, né? Porque o Perplex é pago, tá? Então cada requisição é paga, tá? Agora no Context 7, eles te dão até um prompt para você colocar aqui, para poder colocar no seu Cloud Code, etc, tá? Mas a questão nessa é essa, né? Aqui, ó. Cadê? Onde que adiciona ele, né? Cadê? Install. Cara, deveria estar aqui, né? Clique em install, pô. Vamos lá. Aqui, ó, instala um cursor. Você vai no cursor settings, MCP, tá no MCP. Lá na... também tem aqui, ó, olha só. Add o cursor. Você vai gerar uma API aqui e vai estar lá. Ou seja, cara, se você usa o cursor é só isso. Se você usa o VS Code ou o Cloud Code, etc, igual tá aqui, né? Você vai ter que ir lá e colocar o seu JSON, tá? Eu não vou entrar em cada caso aqui, cara, porque toda semana lança ferramenta nova. Mas o protocolo de MCP, ele é pronto, né? Então não tem por que eu te ensinar para cada ferramenta se eu estou te dando só o conceito de como que você consegue fazer isso, tá? E aí a gente tem o sequencial thinking, né? Que ele está no GitHub, no repositório. Aqui, ó. Esse repositório aqui do Model Context Protocol, que é da Anthropic, mas é aberto para todo mundo, tá? Sync of Anthropic. E aqui tem vários MCPs, tá?
E aí, olha só, se a gente vier aqui em servers, vocês vão ver que tem vários aqui já prontos. Quer ver, ó? Olha só, eles já colocaram mais coisa aqui, né? Everything, Fetch, File System, Git, Memory, e o sequencial fiquinho que tá aqui também, tá? E o timing para poder mexer com data, legal. Então, assim, o modelo ele não interage muito com as coisas, né? Ele não sabe de tudo. Então, ele precisa de ter algo para poder buscar, entendeu? Olha só que legal, né? A gente tem aqui também um que busca base de conhecimento, o Brave Search, que funciona muito parecido com a Perplexity, mas ele não pensa, ele te entrega a resposta, mas ele não pensa, igual a Perplexity. E, cara, tem várias coisas legais aqui, tá? Então, cada coisinha dessa aqui adiciona uma habilidade diferente para o seu agente, tá? E, cara, sei lá, você usa o GraphQL, né? Olha só, tem um agente pro GraphQL aqui, tá vendo? Então, assim, cara, é isso. Olha o seu projeto, olha o que você está fazendo, etc. E tenta buscar mais conhecimento aqui. E vai te ajudar, tenho certeza. E aí, para adicionar ele, a gente não falou, né? Mas, cara, é a mesma coisa, tá? Ele vai ter alguma coisinha chamada de install. Cadê aqui, ó? Você pode usar o próprio codex, né? Para poder colocar o saída do codex. Ou você pode simplesmente ir lá no servers e colocar aqui que ele usa o npx, né? Que é o do npm. Então, assim, muito simples, muito rápido. Eu tenho certeza que se colocar esses três caras aqui e colocar para funcionar, cara, o seu agente vai virar outra coisa, tá? E além disso, pessoal, não esqueçam, tá? Você vai pedir o seu agent.md, cursor rules que está usando aí, e vai ensinar ele a usar esses MCPs. Se você não virar e falar assim, olha, eu quero que você muda meu agente.md aí e fala assim que a gente tem esses três MCPs aqui agora, e quando você tiver dúvida e quer tomar decisão de alguma coisa, você vai consultar Perplexity. Quando o problema é muito grande, você vai usar o sequencial thinking. E quando eu estou lidando com biblioteca externa, alguma coisa assim, eu quero que você use o Context 7 para poder entender como que usa aquela biblioteca. Beleza? Então, isso aqui vai te fazer assim, turbinar a sua vida trabalhando com o agente de IA. Beleza? A agente de IA, nesse caso aqui, é o seu copiloto aí para codar. Beleza? Acho que a dica está passada já. Sigam o canal, deem like no vídeo, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, aqui embaixo na seção de comentários aqui eu vou responder vocês, beleza? Abraço aí e boa semana pra vocês.